Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento de louvor e adoração e agora trazendo o tema audição da série Como Formar uma Equipe de Louvor. Queremos integrar novas pessoas no Ministério de Louvor e realmente será necessário fazermos uma audição? Olá, sou o pastor Alexandre Gouveia, Banda e Coral Hebron. Fica aqui comigo, nós vamos juntos aqui nessa jornada sobre audição. Até já! Muito bem, por que fazer então a audição? A audição ela tem um propósito. Qual é o seu propósito? Um processo seletivo para pessoas que querem integrar-se à equipe de louvor. Provavelmente essa pessoa vai procurar o líder de louvor, vai procurar o pastor e ela quer participar do ministério de louvor. Nós indicamos a audição. O que é isso? É esse momento de processo seletivo para medir, para avaliar as habilidades desse pretendente ao ministério de louvor. Então, basicamente, nós vamos dar algumas dicas para vocês com relação a vocalistas e também a instrumentistas. Nós não vamos esgotar o assunto aqui porque ele pode ser um pouco mais extenso, mas com essas dicas já vai te ajudar bastante para você fazer essa avaliação. Muito bem, eu quero falar para vocês, por exemplo, sobre a questão do vocalista. Essa pessoa ela quer vir ao ministério de louvor e quer cantar. O que nós vamos medir? Quais as avaliações para esse vocalista? Primeiro, nós precisamos saber se ele é afinado. Então peça para ele cantar uma música, de preferência a capela. Perceba se no momento que ele estiver cantando, se ele não desafina, se ele não muda de tom involuntariamente. E mais, se ele também tem ritmo, se ele canta no ritmo, sem perder exatamente o andamento da música. Óbvio, a ideia não é que ele seja um metrônomo, que ele tenha um metrônomo interno ambulante, mas aquele mínimo necessário de afinação e ritmo. Pergunte a ela, se ela já fez alguma aula de canto, aonde ela quer chegar com o seu canto, enfim, basicamente é isso. No final da avaliação, você também pode indicar o que essa pessoa precisa dentro do instrumento voz. O que ela precisa é ter como atenção para melhorar isso. E aí você pede um tempo para você poder fazer essa avaliação geral, porque tem outras questões para serem analisadas e aí você vai trazer a resposta para ela. Na sequência, eu quero falar agora para vocês sobre os instrumentistas. Vamos pensar nos instrumentos de cozinha que a gente chama, basicamente violão, teclado, guitarra, contrabaixo, bateria. São instrumentos que vão fundamentalmente acompanhar a equipe vocal do Ministério de Louvor, Seja exatamente o dirigente, o vocalista principal, bem como os backs. Bom, uma das coisas que é importante é que o instrumentista conheça as técnicas essenciais do instrumento que ele toca. Talvez ele não precise de técnicas avançadas neste momento. Sempre lembrando que cada ministério de louvor tem um perfil, cada equipe pode ter um perfil e isso faz com que você também estabeleça o seu crivo de avaliação, ok? Então, se você tem uma equipe extremamente requintada relacionada à música, vai ter um determinado crivo. Se essa equipe ela está no início, é um começo às vezes de uma igreja, começo de um trabalho, conhecimento básico de música, então o crivo muda. Então o crivo, lembre-se, é de acordo com a sua equipe de louvor. Mas o que é necessário? Essencialmente, o instrumentista conhecer as técnicas do seu instrumento, aquilo que é essencial. As avançadas, obviamente, se ele tiver em desenvolvimento, muito legal. Bom, conhecer a escala do instrumento, conhecer sobre escala musical, conhecer sobre acordes, Se for um baixista, no caso, um groove, vamos pensar aqui no violonista. Então ele precisa conhecer um pouco de escala, precisa conhecer também os acordes, progressão, campo harmônico. Basicamente esses elementos vai fazer com que você tenha noção, fala, poxa, eu posso cantar a música em vários tons. Você conhece todos os campos harmônicos maiores? Conhece também os menores? Você tem exatamente conhecimento sobre progressão, as mais várias progressões, também estilos musicais, porque o Ministério de Louvor ele acaba sendo diverso, Ele pode tocar exatamente world music, mas também ele pode estar tocando uma salsa, merengue, pode estar tocando, por exemplo, samba, enfim,
qual é exatamente o crivo, mas ao mesmo tempo o que vocês exploram de estilo musical no Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, como eu disse, ele pode ser diverso, até porque a igreja, nós temos diversidade de pessoas que atuam nessa igreja. Nós temos irmãos que gostam exatamente de uma salsa, tem um outro que gosta mais de world music, gosta mais daquela música mais americanizada, outros gostam de uma música brasileira. Então é interessante que se explore os mais diversos ritmos para que você tenha condição de atender a uma demanda muito maior. Isso é muito legal porque também desenvolve os músicos e também traz, principalmente a nível evangelístico para a igreja. Isso é muito bacana porque as pessoas vão estar ouvindo às vezes o que elas escutam em suas casas, mas só que agora com unção, com graça e com uma composição que exalta o nome do Senhor, ok? Então basicamente são elementos que são fundamentais para o instrumento. Então tá aí, escala, acordes, campo harmônico, progressão, né, e os estilos musicais, como essa pessoa atua. E fundamentalmente, interplay, tocar integrado, né? Você vai estar, você não pode só estar no Ministério de Louvor ouvindo o seu próprio instrumento. Você tem que ouvir o todo e contribuir exatamente, tocar para a música, né? Existe aí alguns músicos renomados que falam de o músico precisa tocar para a música e não para ele mesmo. Então, basicamente é isso. Bom, se isso já fez sentido para você, se já está te ajudando, ok, curta, compartilhe, esteja conosco nessa jornada, chame mais pessoas para este momento aqui, para que juntos fortaleçamos o louvor e adoração no nosso Brasil, para a glória de Cristo. Até a próxima.